Eita, glória a Deus, hein, gente? Mais uma oportunidade no devocional. Quem está acompanhando aí, nós estamos em Gênesis 37. Eu já vou gravando, vou deixando lá. Você não deixa de fazer o seu devocional, que a primícia para Deus é muito importante. Quem não pode fazer pela manhã, acorde mais cedo, mas se não pode, pelos afazeres, né? Ou fora ou dentro, você faz à noite. Vai para o cantinho secreto, leva sua Bíblia fechada, leva o seu caderno, ou seu papel A4, ou o bloquinho, a sua caneta, o papel, um marca-texto se você tiver, se não marca mesmo a sua Bíblia com a sua caneta, nas situações assim que chamou atenção você, para que você possa depois, se tiver que pregar ou algo, falar com alguém, você vai voltar ali depois de muito tempo ou anos e vai ver que realmente aquela palavra fez um diferencial e você está entendendo mais ainda aquela palavra. Bota a mão no seu coração, Deus de paz, Deus de graça, Deus de revestimento, venha te dar sabedoria, entendimento e discernimento e a força para você prosseguir nesta jornada de devocional, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Você abre a Bíblia, lê todo o Gênesis. Mas, missionária Helena, como que eu vou fazer ler tudo? Não, gente. Se você não pode, se o horário não dá para encaixar, você só lê aquele pouquinho ali. E todas as vezes que você lê um pouquinho, você vem aqui na explicação, porque depois você vai ver, ouça a explicação depois da leitura, você vai ver como você vai treinando, daqui a um pouco está agregando mais conhecimento aí em você, em nome de Jesus. Vamos lá em Gênesis 37, aqui faz a narrativa de Jacó e seus 12 filhos, e aqui coloca em evidência José, para deixar registrado, gente, o que acontece dentro de um lar, não só dentro de um lar, dentro da igreja, ou dentro de um lugar, ou em qualquer ciclo seu, onde que você foi escolhido e tem um destaque. Deus escolhe José para viver degraus, né, sobrenaturais e ser exemplo até hoje, em todo o tempo também vai ser enquanto existir, né, humano na terra e ler a palavra. Quem destaca, sofre. Levante, sofre, porque passa por jornadas, né, de processos, para ser exemplo para outros e também para chegar no propósito que Deus quer. José vivia nos pés de Jacó, gente, que é Israel. Participava das peregrinações pelos contos, quer dizer, história, né, de superação, testemunhos em geral, que as dificuldades, tudo que Jacó passou, Israel, ali nas suas peregrinações. José ficava atento e enchendo de esperança Deus o coração dele. E José querendo viver, gente, aquele sobrenatural de Deus. Por que, missionária Helena? Porque você pode reparar, todas as vezes que a gente ouve um testemunho, ou quando a gente vê algo de Deus assim no coração, a gente fala, meu Deus, que coisa linda. Aí começa a acender dentro de você aquele algo tremendo, né? Para você fazer a sua superação. Então ali Deus sondou o coração de José e viu que cada vez que seu pai Jacó contava os feitos do Senhor, acendia aquela esperança em seu coração, no qual eu relatei. E Deus começou a agir para levantar José a conhecer esse sobrenatural. Então aí tem processo. José tinha 17 anos e apacentava as ovelhas de seu pai juntamente ali com seus irmãos. O amor de Jacó por José destacava não porque José amava mais Jacó, a palavra de Deus fala que José amava mais Jacó, mas aquela palavra, gente, se você for entrar no estudo sobre ela, você vai ver que dentro de uma família pode ter vários filhos, ou menos filhos, ou muitos. Cada pai, os pais, a mãe, o pai, eles vão amar cada filho de uma forma. Não é porque aquele amor é um amor, não amo o outro porque eu tenho birra nesse. Não, gente. É porque cada um tem o seu temperamento, então vai trazer aquele destaque ali na pessoa que é mais ali, que fica mais, né, dando atenção aos pais. Aí chama mesmo mais atenção naquele amor. Então a atenção
nessa situação aqui, tá? A atenção e companheirismo de José a favor de Jacó era tremendo. E não é porque a Jacó amava a mãe de José, por isso que amava mais José. Não, porque José também tinha um irmão Benjamim, então era para a Bíblia relatar que amava mais os dois do que os demais, né? Mas Jacó os amava, né? Por causa desse destaque também amava os dois, mas também amava os demais de um jeito de cada um ali, né? Que cada um dava atenção e ele amava. A fusão, gente, para gerar o propósito de Deus em José vai dar continuidade da promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você crê nisso? Porque quando Deus falou para Abraão lá, falou assim, eu vou chegar a essas bênçãos nas suas descendências. Então foi indo e tem sido esse destaque também aqui na vida de José. E vem, né, para José. E nessa fusão, para gerar a continuidade do propósito de Deus. Em primeiro lugar, José teve um sonho. E ele participou esse sonho aos irmãos. E imediatamente os irmãos ficaram odiando José e invejando José. Por quê? Porque o sonho falava, gente, mexeu com o orgulho deles e o eu deles. Por que, missionária Helena? Porque o sonho e tudo aquilo que ele sonhou, os dois sonhos, e todo o seu comportamento, né, de ficar ali como aquele cristão fiel, ele já destacou o sonho como domínio em todos. Então, quando uma pessoa é destacada ali, você sabe que as pessoas que têm orgulho, vai falar alguma coisa e tudo é aquele conflito, né? Então, domínio entre todos, exaltação entre todos, iriam chegar onde ninguém chegou. Então, ali já tem aquela birra, né? E também pelo dispor de José em obedecer, mesmo passando por degraus de sofrimento. Estou falando, enfatizando toda a história. E José era ser humano como eu e você, gente. E Deus deu força ali para José. E os irmãos dele, com isso tudo, começaram a armar contra José. Maquinar. Foram traiçoeiros. Mas Deus permitiu e autorizou, tá, gente? E nessa permissão e autorização, Deus foi dando livramento. Enquanto Deus não deixa você chegar até o propósito que Deus quer naquela situação, N situação, o Senhor vai dando livramento, tá? Para chegar no encontro dos degraus, né? Que ele precisava ali para passar aquela exaltação, né? Que Deus queria através da vida dele e deixar esse legado para nós hoje, né? E é muito importante. Aqui o que destacou foi por que José deu, por que Jacó deu a túnica de várias cores para José. Porque quem recebia essa túnica de várias cores, gente, ou túnica ali, essas túnicas separadas, diferenciadas, só era reis, autoridade. Então você vê a visão de Jacó, já tinha aquela visão que José, ao ele olhar para ele, o Espírito de Deus, né, já comunicava que ele seria um diferencial na casa de Jacó. Deus já dava sinais, né, que José iria ser diferente entre os irmãos dele, para dar continuidade, né, à promessa de Deus. Então Jacó sabia que Deus tinha planos. Por quê, missionária Helena, que você viu isso? Versículo 11 do capítulo 37. E eles falavam assim, esse sonhador morre, ele vai ver uma coisa. Quando avistaram ele, que o pai pediu para ele lá, para ver onde os irmãos estavam, cuidar dos irmãos, né? E também alimentar os irmãos. E os irmãos programaram, né, para matá-lo. Já estava maquinando e quando visualizou ali, aqui no versículo 20, já começaram a agir, né? E eu quero falar com vocês que a primeira coisa que eles pensaram em tirar é a túnica dele. Por quê? Já premeditaram. Vão tirar a túnica porque nós vamos mostrar para o nosso pai não ficar procurando ele. A gente já vai falar que morreu, pega um animal. Programaram tudo. Ali entre eles, o foco era matar, mas Deus, né, foi ali entre eles
e foi tocando em cada um de uma forma para não acontecer. Então, o primeiro livramento de José, da parte de Deus, foi na cova. Por quê? Porque quando lançaram ele dentro da cova, a cova estava vazia. O que é essa cova, missionária Helena? Essa cova é como o pessoal saía para peregrinar no deserto para ir para Jerusalém. Eles tinham que perfurar poços, né? E para sair a água para eles não morrerem ali no deserto. E nessas perfurações era considerado como covas, né? Ou poços. E essas covas enchia d'água e quando vinham outros peregrinos, eles abasteciam ali e não morria de sede no deserto. E para a glória de Deus, Deus não deixou esta cova, né, estar inundada d'água, porque o poço era profundo para eles acharem água, né? Segundo livramento foi que venderam ele, né, pegaram ele ali, não mataram nem nada e venderam, por causa de Deus, venderam ele para os ismaelitas, né? Por 20 moedas de prata. Traição ali, você lembra da traição também? Na parte lá do Novo Testamento, Jesus, né? Judas, 30 moedas de prata ganharam para trair Jesus, né? Entregar Jesus. Então aqui foi 20 moedas de prata dos traiçoeiros, né? Que eles ganharam. E foi muito triste a passagem do sofrimento, olha para você ver. Eles, além de ele, olha para você ver, quando a pessoa quer fazer uma maldade, elas não olham para sentimento, né? Elas só vão ali que agir na ira. Mas aqui você pode ver que eles tiveram essa parte deste sofrimento aqui, né? Viram o pai sofrendo e mesmo assim não moveram em nada o sentimento deles por isso, porque o ódio era maior, né? Do que a compaixão. E ódio de nada, né? Porque José não fazia nada contra eles. Falava com o pai dele o que estava fazendo, porque Zé era artioso, então contava ali. E aqui José foi vendido a segunda vez. Por que, missionária Helena, você fala a segunda vez? Porque a primeira vez os irmãos venderam para os ismaelitas e os ismaelitas venderam para Potifar, que era oficial de Faraó, da capitão da guarda. Olha isso, o Senhor já aproximando ele para o milagre, né? E aqui o Senhor estava com José, foi homem próspero José naquele lugar, na casa de Potifar. Deus agiu com confiança, né? Para que Potifar tivesse confiança ali com José, colocou no coração de Potifar e pôs liberdade em José, em todo o comando da casa de Potifar, menos a mulher dele, né? O restante tudo, José fazia tudo ali, comandava, mandava, porque Deus honrou José ali na casa de Potifar. E Deus, quando o Potifar começou a ver e falou assim, olha, eu estou sendo abençoado, né? Porque onde tem servo de Deus fiel, temente a Deus, o Senhor não deixa de abençoar aquele lugar, ou onde ele for, onde a voz alcançar, o trabalho que ele fizer, Deus não deixa de abençoar. Então o Senhor, no versículo 5 aqui, né? Abençoou a casa do egípcio, né? Pelo amor de José, na casa e no campo. Glória a Deus. Deus é fiel, né, gente? Fica firme. Não importa o que está passando, tudo que a gente passa tem um propósito. E todo sofrimento, Deus dá um livramento. Então, alegra todo sofrimento. Segura aí, olha o que Deus está falando. Todo sofrimento, o Senhor falando, eu dou livramentos para alcançar os milagres. Então, fica firme, porque Deus é fiel na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que simplesmente amam e temem a Deus. Deus é fiel. Glórias!